Perfeito. Mas antes de Cristo vem 5.000 anos para trás, porra, muito mais, né? Porque se a gente for pensar antes de Cristo, imagina a logística que teve para se construir uma pirâmide, né? Mas vamos chutar o balde bem mais lá para trás. Onde você acha, Pedro? Desde que se há necessidade de atender os recursos, desde sempre, desde a idade primitiva. Desde a época que a gente precisou, de alguma maneira, transportar alguma coisa, né? Sim. Já olhou os slides, hein, malandro? Tu tá dando uma de malandro? Não, nada disso. Beleza. Na realidade, a logística primitiva, ela vem com a utilização da roda lá, puta, 3.500 antes de Cristo, tá? Na realidade, a galerinha matava lá os ursos, bichos, sei lá que bicho que tinha lá, 3.500 antes de Cristo, e tinha necessidade de deslocamento dessa comida. Os homens já começaram, nesse caso, a se instalar em localidades. Eu vou falar isso de forma bem breve, tá, gente? Senão fica maçante, fica chato. E aí a gente passa por trenós de transporte também lá na pré-história. E aí a gente tem o termo de logística com a sua palavra, é uma palavra grega que tem o significado aqui de cálculo, raciocínio matemático e que em latim era tratado como logísticos. E vem uma origem francesa da palavra que é logistique, derivado de loger, que era armazenar, alojar e colocar, tá? Isso aqui eu vou passar. Aí nós tivemos os fenícios, tal. Alguém já assistiu no Netflix aquela série Vikings? Já, Mari? Não? É muito legal. Conta a história dos nórdicos e... Professor, Oi. tá travando bastante. Estão me ouvindo? Está travando? Travou? Voltou, gente? Sim. Voltou, mas voltou bem. Eu odeio minha internet. Voltou. Vocês não ouviram na hora que eu falei, né? Deixa eu dar um jeito aqui no negócio. Espera aí. Eu comprei um cabo de rede que vai chegar amanhã. Que é, até o meu modem eu vou ligar. Obrigado, amor. Eu vou ligar direto no meu modem para não ficar esse negócio de cair, porque eu odeio, velho. Espera aí que eu vou fazer um negócio para não cair mais. Espera só um pouquinho. Estão me ouvindo? Travou? Estão me vendo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Desculpa, é que choveu pra caramba e a Tainá, para mim, tá travando. Ela tá assim, ó. Ixi, Melhorou. todo mundo, gente. Hã? Mas eu acho que é essa internet, professor. Deve Dessa ser. vez. Aqui tá normal. Internet de professor, né, Fia? Você sabe que professor ganha bem, né? Então o negócio é meio limitado. Onde eu parei nos slides que vocês viram, até onde foi? Ouviram eu falar da série Geek? Volta 3.
Não. Então, eu falei que eu estava assistindo na Netflix aquela série Vikings, e mostra todo o deslocamento logístico dos caras, que os caras saíam lá da Noruega, Islândia e tal, e iam lá invadir a Inglaterra. E os caras levavam praticamente o país deles inteiro para a parada, tá? Aí a gente teve 2500 a.C. os fenícios, mas, na realidade, o que começou mesmo o conceito de logística foi com a Guerra de Troia. Lá, Alexandre o Grande, já fizeram até filme e tal, e é uma história, parte mito, parte realidade, dessa Guerra de Troia, que ele, na realidade, ele invadiu a Europa, tá? E ele tinha 1000 embarcações que cruzaram lá o Mar Egeu, que hoje é entre Grécia e Troia, que lá para o lado da Turquia, e a guerra dele durou mais de 10 anos. Só que o que era muito legal em relação a Alexandre o Grande, ele tinha um exército de 32 mil soldados. E o que acontecia? Ele mandava a equipe de pessoas na frente, procurando cidades, para conseguir água e alimento para essa galera toda. Imagina logisticamente, a 327 a.C., como é que você tinha que trabalhar para você poder dar alimento, dar comida, dar água para toda essa quantidade de soldados, tá? Isso é história, não tenho como comprovar se eram realmente 32 mil soldados, mas é o que se conta na história. E ele andou todo esse caminho aqui, ó, desde a Macedônia, que era lá para os lados da Grécia, desceu a Ásia Menor, andou pela Palestina, Egito, para a Síria e para a Pérsia e tal. Imagina a quantidade de deslocamento que esses caras tiveram e a quantidade de produtos que eles levavam também. Outro exemplo da Era Antiga... Estão me ouvindo? Ok. Outro exemplo também da Era Antiga era a expansão do Império Romano, que ia desde a Britânia, que hoje é a Inglaterra, chegando até quase lá na Ásia, certo? Só que os romanos eram diferentes. Os romanos, eles tinham tecnologia, então eles construíram a Via Ápia, que foram estradas que eles construíram na Europa inteira de pedra para a passagem das suas tropas e dos mantimentos que eles precisavam. Essa foto do lado direito são as fotos dos aquedutos, que a Roma, no caso, era uma das únicas localidades lá na era do Império Romano que tinham água encanada dentro das cidades, das casas e tudo mais. Tinha aqueles banhos romanos que eram famosos e tudo mais. E é uma coisa que na Europa você não tinha. Você vê que teve a peste, teve muita doença, que era também por falta de higiene para a galera, tá? E aí houveram as cruzadas. Todo mundo sabe para que foi a cruzada, gente? Sabe, Pedro, para que existiram as cruzadas? Levar a palavra de Deus. Levar a palavra de Deus para onde? Vou bater na tua professora de história, velho. Fala aí, Mari. O que foram as cruzadas? Sinceramente, eu não sei. Legal. É muito legal falar que não é para ter vergonha que não sabe, tá? Na realidade, as cruzadas foram campanhas militares dos cristãos contra os árabes, porque, na realidade, o que aconteceu? Jerusalém, uma hora é cristã, outra hora é árabe, outra hora é judia, e o Templo de Salomão ele foi dominado pelos árabes, e os cristãos foram para lá para pegar de volta Jerusalém e tornar Jerusalém novamente cristã. Olha que doideira, né, velho? Aí, os caras andaram quase 3.000 quilômetros, certo? Desde a Europa inteira para ir lá e tomar de volta a religião, quer dizer.
tá? Houve essa movimentação toda, foram 8 cruzadas, na realidade, né? De movimentação de tropas, pessoas e tudo mais para poder se tomar Jerusalém novamente para os cristãos, tá? Então a gente vê aqui que logisticamente devem ter sido feitas grandes ações para que eles alcançassem os objetivos deles. Aqui na América do Sul nós tivemos os peruanos com esses barquinhos parece aqueles barquinhos feitos de esteira de praia, de junco na realidade, né? E que faziam comércio na América aqui do Sul. Mas aí a Idade Moderna começou a criar um novo marco da logística em si, né? Foi quando começaram as navegações que saíram da Europa, que descobriram o Brasil. Na realidade, os portugueses não descobriram o Brasil, tá, gente? Ele já havia sido descoberto, só não havia sido tomado a posse dele, certo? Ou começaram a existir a Companhia das Índias, que era uma companhia inglesa que fazia todo o intercâmbio de especiarias, tal, quer dizer, a galera rodava o mundo inteiro para ter tempero para comida. Que doideira, né? Isso sem falar das campanhas de piratas no Caribe aqui e tal, que realmente existiram, tá? E eles viajavam nesses barcos. Todo mundo consegue ver o barco inteiro? Hein? Todo mundo vê o barco inteiro? Tá travando de novo, né? Voltou agora. Até onde vocês viram? Até o barco. Legal. E esses eram os barcos que viajavam da Europa, mundo inteiro praticamente, atrás de intercâmbio comercial. E aqui nesses barris eles levavam água, levavam pólvora e tudo mais. E aquela parada de guerra de navio que a gente vê em navio de pirata, tá, gente? Beleza? E aí a gente vem para toda a idade contemporânea. Me diz uma coisa, Rebeca. No que consiste a Revolução Industrial? Revolução Industrial? Foi um movimento dos operários, acredito eu, para implantar. Acho que foi para implantar as máquinas, né, para diminuir o esforço humano e alienação. Não me lembro muito, professor. Alguém quer complementar? Na realidade, a Revolução Industrial foi a criação das máquinas a vapor, tá? Onde mudou todo aquele esquema empírico que existia de produção e começou a se revolucionar a produção e ganhar produção em escala, isso é, produção em grandes quantidades. Antes da Revolução Industrial, toda a produção era feita de forma manual e uma produção muito pequena. Com a Revolução Industrial, os volumes aumentaram, porque já não se tinha tanta dificuldade, porque as máquinas eram operadas a vapor, tá? Com isso veio a navegação a vapor, que eram os barcos a vapor. Certo? Aqui um exemplo de um barco a vapor. São algumas fotos de barcos a vapores, tá? Tudo bem? Estão conseguindo ver? Está tranquilo? Sim, sim. E aí, a gente chega aqui nas guerras contemporâneas, que a gente pega Napoleão e Hitler, que, na realidade, tanto Hitler como Napoleão, eles cometeram grandes erros logísticos que os levaram a perder tanto a guerra de Napoleão, tanto Hitler na Segunda Guerra. Alguém tem noção do que era? Alguém pode dar uma dica? Tá assustado, Pedro? Tá com a mão na boca? Nunca ouviu falar nessas paradas, velho?
Pedro é ligeiro, só fica lendo o slide. Quem? Ah, Ele tá assim, pô, ele não tá acreditando. Fala para mim, Tainá, quais foram os grandes erros logísticos que Hitler e Napoleão tiveram, no qual levaram eles a perder as guerras que eles entraram? Vixe, professor, sou velha já, há muito tempo que saí do ensino médio, não lembro não. Brandon? Putz, olha, eles não pensaram eles porque eles era separado, né? Porque eu lembro um pouco, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, que até antes de começar a faculdade eu ia fazer uma prova, né, da PM e tudo isso, aí caí história um pouco. Mas eu não sei assim explicar muito, né? Desistiu de Mas ser eu acho Mike, que velho? esqueci, desisti isso daí, É, né? Porque eu acho que eu fui na força assim de vontade, sabe? E é uma profissão que não é valorizada também. a minha família tem muita polícia. É punk. Não, vamos entrar no mérito, vai. Mas eu acho que em questão disso daí eles não fizeram uma logística, não sei se eles não pensaram, só quis sair achando que ia dar certo assim, sem pensar, não sei como que é também. Na realidade, tanto Napoleão como Hitler, eles erraram a entrar na União Soviética para atacar eles no inverno. Hitler, pior ainda, Hitler sabia que não podia entrar no inverno, mas não deu tempo. Quando ele chegou lá na União Soviética, já estava no inverno. Só que o inverno lá não é esse inverninho nosso de 14, 12 graus. É menos 30, menos 40. E o que os caras faziam? Quando eles viam que os exércitos estavam chegando, eles recuavam, só que muito esperto o que eles faziam, eles destruíam as cidades. Então, os soldados, na realidade, não tinham onde se abrigar, e os caras morreram congelados do frio. Então, tanto Hitler como Napoleão quebraram a cara com isso, tá? Bom, aqui é o território que no caso, a Alemanha conseguiu entrar na Segunda Guerra. Logisticamente falando, Napoleão era muito louco, porque Napoleão não, Hitler era muito louco, porque o que Hitler fez? Hitler, antes de começar a guerra, 5 anos antes, ele já estava produzindo arma, caminhão, tanque, avião e tudo mais. Quer dizer, o cara logisticamente se preparou muito para a guerra, mas, graças a Deus, perdeu, né? Tudo bem até agora, gente? Beleza? Sim. Tranquilo? E aí a gente entra no conceito de logística como de forma empresarial, isto é, a logística que nos interessa. Não interessa a logística de guerra, nem essas logísticas anteriores que a gente viu. O que nos interessa é a logística, no caso, como objeto de estudo hoje para nós de forma empresarial. E nós temos 5 fases, se a gente for contar a fase 0 da logística. Isso é importante e isso cai em prova, tá, gente? Então, se vocês tiverem dúvida, parem e perguntem, tá? Quem quiser tirar um print desse slide, tira um print, porque sabe que ele é um slide importante para estudar para uma avaliação, tá? Vamos lá. Bom, nós temos 5 estágios da logística. Estágio inicial. Na realidade, naquela época, o que se focava era o volume de vendas, certo? E era a gestão de estoque. O que acontece? Em 1950, 60, se os nossos avós quisessem comprar uma geladeira, provavelmente eles iam comprar uma geladeira ou Brastemp ou Prosdóximo, branca de 300 litros, certo? Porque o que acontecia? Tanto para esse produto como vários produtos,
só existiam eles no mercado. Não existia globalização, não existia internet, não existia nada. Então, quando a gente tem escassez de fabricantes de produtos, e a gente só tem uma ou duas marcas no mercado, o que acontece? Eu me loto de mercadoria e mando ela para o mercado. Por que eu mando ela para o mercado indiscriminadamente? Eu vou mandar ela para o mercado porque eu sei que os caras só têm opção de compra desse meu produto. Perfeito? É que nem cimento hoje. Cimento, ele é um cartel, certo? Então, o cara sabe que tem lá o Votorantim e o outro. E o cara faz, o cara manda para o mercado, porque se alguém tiver que comprar cimento, com certeza vai comprar o dele ou do outro. Isso chama-se logística empurrada. Eu mando minha mercadoria para o mercado, e não me preocupo, porque as pessoas simplesmente vão ser obrigadas a comprar o meu produto. Perfeito, gente? Legal? E nessas épocas anteriores, principalmente no Brasil, o que acontecia? Inflação alta pra caramba. Então, para mim, é muito importante que eu tenha grandes estoques. Porque o que acontece? Eu fecho minha loja no dia com 100 mil de mercadoria, abro no outro dia com processo inflacionário com 110 mil de estoque. Então, no meu caso, é muito interessante que eu tenha grandes estoques. Ok? Estamos falando em 1950, 1960. Ok? Primeira fase. E aí depois vem a fase 1, que começou a se administrar materiais mais distribuição. Começou a se ter o conceito de de distribuição. E o que é a distribuição? Nada mais é do que um lugar centralizado onde eu concentro diferentes mercadorias para mandar para diferentes tipos de clientes. Perfeito? Eu já falei do medicamento? Falei, contei a história para vocês da distribuição, não contei? Sim, sim. Beleza. É o que acontece, tá? E qual que é o ambiente quando eu tenho esse tipo de fator? Eu vou otimizar o meu sistema de transporte. Vou focar na distribuição, isso é, eu vou focar mais diretamente com os meus pontos de venda. Legal? Imagina que eu sou lá em 1970 um distribuidor de cerveja. Vou vender para todos os bares de Santos. Estou colocando de uma forma bem simplória, tá, gente? Quantos carros eu tenho que ter para entregar em todos os bares de Santos? Isso é, eu tenho que ter uma frota bem diversificada, uma frota bem, parruda, para que eu consiga fazer isso. Tudo bem? Dúvidas até agora? Mari, Rebeca, alguém tem dúvida? Estou chamando mais os que eu vejo aqui na câmera aqui na minha frente, tá, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pede para parar, que eu paro e a gente continua, tá? Fase 2. A partir de 1980, que começa o conceito de logística integrada. Certo? O que é isso? As empresas entram com foco na integração dos sistemas de informação. Funciona mais ou menos assim. Eu produzo liquidificador. Legal? E eu sei que a minha demanda de liquidificador mensal são 20 mil peças. Adianta eu ter um grande estoque agora? Não. O que eu faço? Se eu conheço a minha demanda de 20 mil liquidificadores por mês, o que eu posso fazer? Eu posso acertar com o cara que me vende o plástico, eu posso acertar com o cara que me vende os componentes do motor, eu posso acertar com o cara que me vende as peças metálicas, para que eu possa trabalhar com a minha produção baseada na minha demanda. Perfeito? Então, se eu tenho na minha cadeia de suprimentos... Ih, gente, vai acabar o tempo. Espera aí. Deixa eu encerrar aqui. Vou encerrar e vou abrir novamente, tá?
Só um minutinho.